Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna do amor, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim, podemos amealhar nesta casa planetária e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, compreender e principalmente criar ânimos, atitude, coragem para colocar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi pessoal, mais uma vez é um prazer muito grande estar falando com vocês, ainda que dessa forma virtual, nesses momentos ainda em que vivemos a pandemia, mas já em momentos finais, né, da pandemia, mas que possamos de qualquer forma continuar nos comunicando dessa forma, porque sempre é uma maneira de refletirmos, de falarmos e principalmente de levarmos o Evangelho de Jesus para vários lugares mais distantes. Então, que possamos, principalmente, como eu disse na abertura, criar ânimos, coragem para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. O tema que está previsto para hoje é amai-vos e instruí-vos. A base da conversa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Na verdade, Jesus, quando está realizando no cenáculo, ou seja, segundo o dicionário, uma reunião de pessoas com a mesma finalidade, está fazendo a sua última ceia, ele passa instruções para os seus discípulos, dizendo que ele vai viver os momentos finais da estada dele aqui nesta casa planetária e que, a partir dali, ele prevê que uma série de situações irão acontecer, inclusive com o cristianismo, inclusive com o legado que ele deixa aqui na Terra. E dentre essas instruções, ele prevê, ele diz que quando chegar o momento em que as pessoas, em que estejamos num grau de evolução maior, de compreensão maior, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, como coloca Jesus, irá trazer, irá nos propiciar as revelações que naquele momento ele não conseguia fazer, ele não poderia fazer, não conseguia porque o esclarecimento do povo não era suficiente para entender os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos maiores. E assim se cumpriu a profecia quando Kardec nos traz, através do Espiritismo, a codificação, a revelação da Boa Nova, a revelação que o Espírito Verdade nos traz. E o que o Espírito Verdade nos traz? Ele nos traz dois ensinamentos fortes, dois ensinamentos enfáticos. O primeiro, amai-vos, e o primeiro ensinamento, amai-vos,
E o segundo, instruí-vos. Ou seja, que a gente tenha apropriação dos conhecimentos disponíveis. Eu vou começar pelo segundo. O segundo é a instrução que o Espiritismo nos oferece, é a instrução que existe vida após a nossa morte. E aí existem várias evidências que são a comunicação com os espíritos, que são a revelação dos espíritos, que é toda a doutrina espírita que nos traz as evidências de que a vida não se encerra com a morte, a vida espiritual, a vida carnal, naturalmente. E isso, acima, independentemente de qualquer revelação dos espíritos, é uma questão de lógica. Imaginem que a cada nascimento, o espírito criado ali para aquele momento, para aquele nascimento, ele desaparecesse. Ora, as pessoas estariam condenadas ali ao bem ou ao mal, ao céu ou ao inferno, porque naquela única existência ela teria que cumprir todo o ciclo meritório para ter a eternidade, para ter na eternidade o conforto e a felicidade possíveis. E claro que isso não é plausível, que isso não pode acontecer, não tem como acontecer, porque absolutamente todos nós cometemos lapsos, cometemos erros, cometemos falhas na nossa existência. E os espíritos que não o fazem, que não cometem, que transcorrem o seu percurso carnal de forma absolutamente limpa, pura, certamente são aqueles espíritos mais evoluídos, e evoluídos porque adquiriram em existências passadas esse background, esse conhecimento, essa situação que os faz ter a possibilidade de conduzirem o seu ciclo encarnado, o seu ciclo nesta casa planetária, de forma a estarem desenvolvidos, a estarem em condições de cumprirem as missões penosas que a gente tem aqui nesta casa planetária e que todos nós temos nesse mundo de expiação, nesse mundo de dores, nesse mundo de dificuldades. Então, se tivéssemos no nosso nascimento aquele espírito que nos acompanha acabasse, desaparecesse com o nosso desencarne, com a nossa morte, naturalmente estaríamos condenados a somente esta encarnação. E que isso não tem a mínima lógica. Enquanto o Espiritismo nos traz que em cada encarnação temos a oportunidade de evoluir, a oportunidade de fazermos melhor, a oportunidade de aprendermos, esse aprendizado é sempre crescente, é sempre evolutivo, temos a condição de nos aprimorarmos, sejam necessárias quantas encarnações tenhamos que percorrer, tenhamos que passar para sermos espíritos mais puros, espíritos mais semelhantes, mais próximos de Deus, mais próximos possíveis da bondade, do amor, de tudo que o Pai nos traz. Então, o Espiritismo nos mostra que esses ciclos são feitos em cada processo reencarnatório, em cada processo em que temos a oportunidade de evoluir, a oportunidade de crescermos, a oportunidade de evoluirmos espiritualmente. Essa instrução, obviamente ligada também à instrução moral, porque através da nossa evolução moral é que criamos condições, é que criamos o arcabouço necessário para que possamos evoluir, em que possamos crescer
espiritualmente. Então, a instrução naturalmente também passa pelo conhecimento moral e principalmente pela aplicação, pelo empreendimento em nossas vidas do que nos ensina o Evangelho de Jesus. Naturalmente, por mais óbvio que isso seja, por mais natural que seja essa compreensão, não é fácil a gente fazê-lo, porque estamos cercados de situações nesse mundo de provas, nesse mundo de expiações, nesse mundo de dificuldades. E aí é que é interessante, porque surgem as oportunidades verdadeiras para a nossa evolução. Se o nosso espírito precisa passar por ciclos de aprendizados, por ciclos de evolução, temos aqui na Terra, enquanto encarnados, todos os elementos necessários para que isso aconteça. Ora, precisamos então estar atentos, vigilantes, orando para que consigamos para que consigamos colher o máximo possível nesta seara de oportunidades que nos é oferecido em cada ciclo encarnatório. Esse é o barato da vida, esse é o barato que o Espiritismo nos traz. É um barato caro, porque não é simples, não é fácil, mas é possível. É possível porque temos os instrumentos para isso. E quando entendemos, e quando compreendemos, e quando nos instruímos, como o Espiritismo nos traz, sendo o segundo ensinamento, sendo o segundo mandamento, sendo a segunda situação que é mais importante dentro do nosso ciclo encarnatório, o Espiritismo nos traz também que temos condições de cumprir essa difícil missão. Muitas vezes, durante o nosso percurso reencarnatório e encarnatório, nos colocamos diante de situações difíceis, complexas, e conseguimos escapar delas, e conseguimos entender qual o melhor caminho a tomarmos, como muitas vezes, diante das mesmas situações, criamos outros caminhos. Ou é o caminho da lamentação, ou é o caminho mais fácil de fugir aos ensinamentos do Evangelho, ou é o caminho de cometermos os erros, as dívidas, contrairmos dívidas que teremos que pagar em algum momento, mas sempre temos, através do nosso livre-arbítrio, a possibilidade de seguir um ou seguir outro caminho. E quando o Espiritismo nos convida a nos instruirmos, a estarmos atentos, a acompanharmos o que o Evangelho nos ensina, nos dá a possibilidade de criarmos o caminho para a nossa evolução espiritual. E nos convida a estar atentos, a estarmos vigilantes para fazermos. E o primeiro ensinamento que o Espiritismo nos cobra é o ensinamento do amor, é o ensinamento do amor maior, do amor indistinto, do amor que abrange todas as situações e todas as pessoas. E todos nós temos esse germe, essa germinação, temos essa condição. Seja a pessoa que for, com as maldades que carregue, com as situações malévolas que possa ter em sua existência, ela tem o embrião do amor plantado no seu espírito quando foi concebido. Todas as pessoas, sem exceção, amam alguma coisa, amam alguma situação, amam alguma pessoa, amam algum objeto, amam algum ser vivo. Isso faz parte da nossa essência. E o amor que o Evangelho nos propõe é aquele amor genuíno, é aquele amor que traz em todas as nossas situações, em toda a nossa existência, em cada
em cada momento em que estamos expostos a alguma situação aqui na Terra, estarmos olhando o nosso semelhante, estarmos praticando a caridade, em especial para os que mais precisam, mas em todas as condições, de sermos benevolente, de sermos complacente, de sermos humildes, de olharmos os nossos irmãos com os seus defeitos, porque também temos os nossos defeitos, e estarmos atentos e vigilantes nesta grande onda necessária para contaminar o nosso planeta, essa onda de compreensão, essa onda de amor, essa onda de compaixão, essa onda que o Cristo nos ensinou. O Cristo, quando estava para ser crucificado, para passar pelo seu Calvário, ele reúne os seus discípulos. Eu comecei falando sobre isso na última ceia, no Sermão do Cenáculo, como é conhecido no Evangelho, e ali ele diz que ele vai sofrer, ele diz que ele vai ser traído, ele dá noções das coisas que vão lhe acontecer, mas ele ali também planta o amor maior, porque ele diz que receberemos o Consolador, receberemos a Boa Nova, receberemos através do Espírito Verdade revelações para que possamos com elas fazer a nossa evolução, fazer um empreendimento que modifica o nosso espírito para melhor e para sempre e de forma absolutamente contundente. Já temos esses instrumentos, já temos essas condições. Precisamos agora aproveitar a ocasião, aproveitar a possibilidade, a oportunidade que o Espiritismo nos traz para fazer essa transformação, para fazer esta modificação em nossas vidas. Lembrando que o Espiritismo nos ensina que amor é o primeiro ensinamento, porque sem amor não se consegue evoluir, não se consegue transportar o nosso espírito do estágio primitivo, do estágio materialista, para o estágio espiritual de desenvolvimento, de compreensão, de evolução, motivo para o qual estamos aqui nesta casa planetária. Eu costumo dizer, quando começo a conversa, falar que ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Essa é a situação mais óbvia que existe em cada um de nós. Mas se não conseguimos levar os bens materiais, ou os títulos, ou as honrarias que possamos adquirir ou que possamos receber aqui nesta casa planetária, temos em compensação a possibilidade de aqui nesta casa planetária aprender através da instrução que o Espiritismo nos recomenda, nos ensina, nos coloca como elemento para o nosso desenvolvimento. E temos o instrumento do amor para praticar e para fazer a diferença. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um depoimento de uma rainha que disse que teve todas as honrarias possíveis enquanto estava aqui nesta casa planetária, enquanto estava encarnada. E quando chegou ao mundo espiritual, encontrou os seus subalternos em posição muito mais elevada que essa rainha, que essa pessoa. E aí pôde compreender como é a dinâmica da vida verdadeira, da vida que se prolonga na eternidade do nosso espírito, não somente enquanto estamos encarnados. Esse grão de areia que faz parte da nossa existência, que é o ciclo encarnatório que cada um de nós vivemos. Por mais curto ou mais longo que seja, será sempre
muito pequeno em relação a toda a nossa existência espiritual. Então, que possamos, segundo o ensinamento do Evangelho, estarmos atentos, estarmos confiantes, estarmos com a energia necessária para amarmos tal qual nos ensinou Cristo e para nos instruirmos tal qual também nos ensinou Cristo, mas nos traz o Consolador, nos traz o Espírito Verdade, nos traz o Espiritismo, para que possamos compreender qual é o mistério, qual é a verdade da nossa existência e consigamos, dessa forma, cumprir o nosso ciclo encarnatório como um ciclo de evolução, como um ciclo de crescimento espiritual, porque isso é o que importa enquanto estivermos, enquanto temos a oportunidade de estarmos nesta casa planetária. Então, que possamos, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, colocando em nossa mente, em nossa fronte, a imagem de Jesus, que nos sorri como a seus filhos que somos. E dessa forma, agradecemos ao Pai por ter ouvido, por ter refletido sobre o seu Evangelho, sobre os seus ensinamentos, sobre o amor que Ele nos deixou enquanto esteve nesta casa planetária, como o espírito de maior luz que já pisou esse planeta. E dessa forma, possamos colocar em nossas atitudes, em nossa vida, o Evangelho e os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela oportunidade. Recomendo, peço que cada um de nós possamos estudar mais, possamos procurar as instruções necessárias no Evangelho de Jesus e tenhamos em mente a necessidade de praticar o amor verdadeiro, o amor que o Cristo nos ensinou. Que assim seja. Um abraço a todos. Espero, ainda que de forma virtual ou presencial, revê-los oportunamente. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos.